boa noite para você que assiste o programa Impacto. Uma satisfação novamente estar aqui. Eu sou o pastor Ricardo de Oliveira e lembrando, o programa Impacto sempre tratando de assuntos concernentes à Escritura Sagrada. E hoje, para apresentarmos juntos esse programa maravilhoso, está ao meu lado pastor Adriano. Boa noite, pastor Adriano. Boa noite, pastor Ricardo. Boa noite a todos os amigos da Rede Opinião de TV. Já de antemão, é um prazer estar com vocês. É isso mesmo, pastor Adriano, já faz algum tempo que nós estamos tratando de um assunto muito abrangente, né? Verdade. Que é sobre autoridade espiritual. Realmente está sendo uma grande bênção. Uma grande bênção, um assunto polêmico, pastor Ricardo. Algumas linhas teológicas dizem que sim, que existe autoridade espiritual. Outras linhas teológicas dizem que não. E nós, a nossa fé, vamos mostrar, claro, à luz da palavra de Deus, o que nós pensamos a respeito de autoridade espiritual. Como o senhor bem disse, dando continuidade nesse estudo tão maravilhoso. É isso mesmo, querido telespectador. Como o pastor Adriano mencionou, algumas pessoas não concordam com esse termo, né, com esse ensinamento, com esse estudo que nós estamos trazendo já faz algum tempo a respeito de autoridade. Mas, como o pastor Adriano mencionou, nós trazemos os estudos baseando-se na Escritura Sagrada. Então, pastor Adriano, vamos para o break aí, para o intervalo. Então, na sequência, retornaremos. Com certeza. É isso aí então, querido telespectador. Vamos para o break e logo mais o estudo propriamente dito. Jesus, eu te louvarei, te glorificarei. A família Quadrangular a cada dia está maior. Venha aumentar as suas fileiras ainda mais. Traga a família, os amigos, os vizinhos. Venham todos para a Catedral da Paz. À noite temos os cultos e reuniões especiais da família, do empresário, dos jovens. Durante o dia temos as tardes da bênção e em todo o tempo o plantão espiritual. Frequente com alegria a nossa Catedral da Paz. Rua Padre Manuel da Nóbrega 141, Belvedere, em Araras. Estamos de volta e, como havíamos dito, agora passaremos para esse assunto que estamos tratando já faz algum tempo, sobre autoridade espiritual. Mas antes, pastor Adriano, nós temos novidades no programa. Verdade. Final de semana, estive entrevistando algumas pessoas. Sim. É um quadro novo, pastor Ricardo. É o Fala Povo. Fala Povo, olha que interessante. O povo falando, um tema alusivo, né, na qual estamos aqui nos referindo, que é a autoridade espiritual. Vamos chamar? Vamos chamar, pastor Adriano. Vocês, Fala Povo, a respeito, o que o povo acha? Existe ou não existe autoridade espiritual? Você acredita em autoridade espiritual? Sim, acredito, sim. Porque o próprio Senhor Jesus, ele respeitou sim a autoridade espiritual. Você acredita em autoridade espiritual? Acredito, porque o reino de Deus é tudo. Eu acredito realmente que Deus é tudo pra gente. Acredito porque Deus, né, sempre levantou líderes para guiar o seu povo, não diferentemente aqui em Araras, né, o reverendo Dorvalino Brocanelli está debaixo das mãos de Deus e a gente está embaixo da liderança dele. Eu acredito porque eu acho que aqui na terra o Deus unge de uma certa forma os pastores para que eles possam ter o devido conhecimento e ter, acima de tudo, uma autoridade espiritual para poder guiar as suas ovelhas de como deve seguir uma vida terrena.
É isso aí, respostas interessantes aí. Então esse quadro vai fazer parte do programa, pastor Adriano? Vai fazer parte do programa, né? E todos os temas que foram abordados aqui, nós vamos fazer o Fala Povo. O que o povo pensa, né? O que o povo acha dos temas que iremos abordar nos programas subsequentes. É isso aí, então nós agradecemos a todas as participações e vamos agora para esse assunto, autoridade espiritual. Pastor Adriano, semana passada eu fazia o programa juntamente com o pastor Fernando e nós damos o encerramento do assunto naquele dia, falando de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, que era leproso, uma autoridade renomada na Síria, e precisou se submeter à autoridade do profeta Eliseu para alcançar o milagre. Verdade. Deixou o orgulho, né, pastor Ricardo, de lado, deixou todas as suas relíquias, deixou as suas pompas, né, de um grande general da Síria, como bem o senhor comentou, para se submeter à palavra do profeta. E se ele não fizesse isso, certamente não teríamos a história de Naamã registrada na Bíblia Sagrada. Como ele se submeteu a uma autoridade espiritual que orientou, claro, olha, você vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ainda mais, pastor Ricardo, sequer o profeta o atendeu. Foi um moço que foi levar o recado do profeta para Naamã, para você ver tamanha autoridade. Obedeceu à autoridade espiritual, foi curado. A história de fé está registrada na Bíblia Sagrada. Por quê? Ele se submeteu à palavra de uma autoridade espiritual, da autoridade do profeta. Ainda falando de Naamã, quando a gente lê o texto bíblico de 2 Reis, capítulo 5, ele, por um momento, pastor Adriano, ele resistiu, né? Resistiu. Ele sendo uma autoridade, como falamos semana passada, ele costumava mandar, dar ordens. Então, vamos dizer assim, chocou com ele, né? Agora, ele não estava dando ordens, ele estava recebendo uma ordem de alguém que ele mal conhecia, que mal o recebeu, né? Eu acredito que Naamã esperava que o profeta Eliseu o recebesse com um banquete, com festa, mas pelo contrário, como o pastor Adriano mencionou, nem fez questão de recebê-lo e deu uma ordem: mergulha 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E dessa forma, ele mergulhando, quebrando o orgulho dele, quebrando a resistência dele, só dessa forma então o milagre aconteceu na vida de Naamã. Verdade. Traçando um paralelo, pastor Ricardo, nós podemos ver um outro lado também. Claro, vemos que ele resistiu, mas podemos conjecturar. Não está esses pormenores na Bíblia, mas conjecturando, não ofendendo os princípios bíblicos, certamente eu creio que Naamã pensou: bom, eu sou chefe de um exército, eu tenho autoridade, se eu der uma palavra, os meus subordinados vão obedecer. Então ele já tinha essa ideia de autoridade. Então vou fazer o seguinte: já que esse é homem de Deus, é profeta, e eu dou uma palavra e os meus liderados obedecem, eu reconheço como autoridade espiritual e vou fazer o que ele está me pedindo, o que ele está me ordenando. E ele fez, e mais uma vez ele recebeu a bênção, ele recebeu a vitória. Eu sempre lembro, pastor Ricardo, que certa feita nosso bispo disse uma frase: só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. E uma coisa que a gente vale mencionar, que o milagre foi tão grande na vida de Naamã, que 2 Reis, capítulo 5, verso 14, diz que a pele dele foi restaurada semelhante à pele de uma criança. Então, quando ele se submeteu à autoridade do profeta Eliseu, o milagre foi extraordinário na vida dele, pastor Adriano. Foi extraordinário, tanto né, que ele submeteu a tamanha compreensão do que era a autoridade espiritual, que ele mesmo disse, indagou, né? Mas porventura não tem Abana, Farfar, que são rios mais limpos? Em Damasco, né? Damasco. Mas não, já que é uma autoridade,
eu vou fazer do jeito que ele assim ordenou. Agora imagina, pastor Ricardo e querido telespectador, se ele fizesse ao contrário, se ele entendesse assim, não existe autoridade espiritual, isso aí não tem nada a ver, isso aí é coisas que a gente não tem que dar ouvidos, eu vou mergulhar em Damasco, em Abana, em Farfar, porque são rios mais limpos. Certamente ele não receberia a sua cura. Se ele fosse fazer da cabeça dele, se não existisse um líder, se não existisse uma palavra, uma orientação, mas assim, graças a Deus, nós dizemos assim, né, que ele entendeu isso, recebeu aquilo no seu coração de bom grado e teve a vitória na vida dele na área da saúde. É isso mesmo. Então, Naamã ele teve que se submeter minuciosamente à palavra do profeta Eliseu. Eliseu disse, tem que mergulhar por 7 vezes no Rio Jordão. Ou seja, pastor Adriano, aquele que estava acostumado a andar de cabeça erguida, montado num cavalo, muito respeitado na Síria, para receber o milagre dele, ele teve que descer, ele teve que se humilhar, ele precisou ter um coração com humildade e se submeter à autoridade para que a bênção acontecesse na vida dele. Certamente. Eu entendo o seguinte, que pessoas que não reconhecem uma autoridade espiritual não reconhecem o próprio Deus, porque Deus é espírito, né? Não reconhecem a autoridade do próprio Deus. Tampouco, se não reconhece uma autoridade que é o próprio Deus, vamos deixar um pouco, teologicamente falando, pastor Ricardo, biblicamente falando, tampouco reconhece um pai, uma mãe, né? Seja um prefeito, seja um governador, um vereador, seja outras autoridades como um professor em sala de aula. Poxa vida, se não reconhece pessoas que nós vemos como autoridade espiritual, e quem nós não vemos que é espírito, que é Deus, será que reconhece mesmo? Às vezes eu me indago com isso. Realmente a questão é muito interessante, o que o pastor Adriano está dizendo é uma verdade. Essa questão autoridade, a gente está tratando, é claro, do âmbito espiritual, mas já citamos em outros programas, falando de que a autoridade não existe só na igreja, só em âmbito espiritual. O pastor Adriano acabou aí de dar exemplos, né? Outra coisa que a gente precisa se submeter, senão trará prejuízos para nós, são as leis, né, pastor Adriano, que, por exemplo, nós temos aqui no nosso país, um exemplo, o trânsito do nosso país. Aqueles que andam de motocicleta, para se guardarem, tem que se submeter às leis, a andar na velocidade que é permitida, andar com capacete e tantos outros requisitos. E isso tudo é feito para simplesmente beneficiar a pessoa. Claro, com certeza. O próprio Senhor Jesus disse assim, um reino dividido não subsiste. Por que eu estou citando esse versículo? Quem governa o reino é um rei, ou seja, uma autoridade. Jesus é rei, é autoridade. Se não existir uma autoridade no reino, né, vira uma anarquia. Cada um faz o que quer. No céu há autoridade, no reino de Deus há autoridade. E é claro que dentro de uma igreja, né, dentro de uma instituição, dentro da própria família, existe uma autoridade. Porque imagina só, senhor Ricardo, nós somos amigos. E, graças a Deus, temos um bom relacionamento. Aí você convida a minha pessoa, com a minha esposa, para ir na sua casa, para almoçar com você e com a sua esposa. Tá, eu sou amigo, somos pastores, somos colegas, temos o mesmo ministério, mas escuta, isso não quer dizer que eu chegando na sua casa, por ser pastor também como você, eu tenho autoridade lá. Eu tenho que respeitar o quê? A sua autoridade, porque ali na sua casa, quem, né, dá as regras, quem dá as diretrizes é você. Tem que ter um respeito, porque senão, comumente se diz, perdão até da expressão, né, vira a casa da mãe Joana, como se diz aí. Isso mesmo. E precisa de autoridade, precisa de alguém para
para dar as ordens. E falando ainda sobre esse assunto de autoridade, de leis, e o próprio Senhor Jesus, né, pastor Adriano, ele se submeteu às leis, às autoridades, ele sendo a autoridade máxima, a autoridade maior do universo, se submeteu a autoridades terrenas. Por exemplo, eu lia hoje na Escritura Sagrada, quando Jesus foi questionado por não pagar o tributo, por não pagar o imposto, e ele sendo o imposto do templo, o tributo do templo, e ele sendo o dono do templo, né? Porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o dono da igreja, necessariamente ele não precisava pagar tributo algum, imposto algum. Mas para não haver o escândalo e para ele dar o exemplo aos seus discípulos, para aqueles que o cercavam, o que ele fez? Ele disse para Pedro: Pedro, vá até o mar, pesque lá, o primeiro peixe que subir, você pega esse peixe, abra a boca dele e lá vai haver uma moeda, onde com essa moeda você vai conseguir pagar o imposto, tanto o meu quanto o seu. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro, ao pescar o peixe, estava lá uma moeda de ouro que valia 4 vezes mais, pagou o imposto, o tributo de Jesus pagou o imposto, o tributo de Pedro. Então o próprio Jesus mostrou humildade, se submetendo à autoridade, se submetendo à lei. Verdade. O exemplo maior foi o nosso mestre, nos ensinou isso. E você quer seguir a quem? A Jesus, que nos ensinou a respeito do princípio da autoridade espiritual, ou em profetas falsos, que vivem ministrando e pregando isso, confundindo a sua cabeça, confundindo a sua mente? Eu prefiro seguir a Cristo Jesus. Querido telespectador, a palavra cristão é uma palavra grega que significa pequenos cristos, e como o pastor Adriano mencionou, então vale muito mais a pena seguir ao Senhor Jesus, né? Se estribar na sua palavra, nos seus ensinamentos, e assim dará tudo certo para nós, não é, pastor Adriano? É isso aí. Então, estamos chegando nessa parte aqui do programa, no seu desfecho, nessa parte, e daqui a pouco retornaremos com a oração com o reverendo Brocanelli. A família quadrangular a cada dia está maior. Venha aumentar as suas fileiras ainda mais. Traga a família, os amigos, os vizinhos. Venham todos para a Catedral da Paz. À noite temos os cultos e reuniões especiais da família, do empresário, dos jovens. Durante o dia temos as tardes da bênção e em todo o tempo o plantão espiritual. Frequente com alegria nossa Catedral da Paz. Rua Padre Manuel da Nóbrega 141, Belvedere, em Araras. Testemunhe todo amor que Ele te deu. Testemunhe todo... Bem, querido telespectador, passaremos também agora para um momento todo especial do programa Impacto. É o momento da oração com o reverendo Brocanelli. Prezado e querido telespectador, com a bênção e graça de Deus, chegamos até você, a senhora e o senhor, com a finalidade de transmitir uma bênção pela oração da fé. Vai depender da sua fé. E esta oração que eu vou fazer, com fundamento nas promessas de Jesus Cristo, que não mudam e não falham, vai se concretizar a bênção na tua vida. Conforme o nosso costume, eu vou levantar a minha mão. E se você quiser, poderá levantar a tua também. E ainda mais, se quiser, poderá colocar a tua mão na minha mão. E através da oração e esse ponto de contato, a bênção de Deus acontecerá em tua vida. Ó soberano Deus e Pai celestial, Pai das luzes, Deus em quem não há mudança e nem sombra de variação, pela fé, nós nos achegamos à presença do Senhor para interceder em favor desta pessoa que está nos vendo e nos ouvindo.
ela seja abençoada, visitada pela tua força, impactada pelo teu poder e libertada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os males saiam deste corpo, desta vida, desta alma, desta casa, desta família, em o nome do Senhor Jesus, e que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Prezado e querido telespectador, agora é só confiar. Eu estou devolvendo a palavra ao responsável por este programa, dizendo: fique com Deus e fique em paz. Agradecemos ao reverendo Brocanelli por esse momento tão especial, o momento da oração. E pastor Adriano, temos agora os avisos. Sim, pastor Ricardo, amanhã na Capela da Região Central nós temos o culto em espanhol. Semana passada tivemos o culto em inglês e amanhã, sábado, teremos o culto em espanhol. Pastor Adriano, e inclusive temos algumas imagens aí desse culto em inglês, né? Sim, no desfecho desse programa você vai acompanhar essas imagens e a matéria na íntegra no programa do pastor Beraldo, Testemunho de Vida, que será especial, ou seja, matérias do English Get Together. Falando aqui ainda dos avisos, no sábado às 19h30 na Catedral da Paz temos um culto de noite de bênçãos. Se você pode, vá, participe. Deus vai operar milagres na sua vida. E também sábado de manhã, falando, né? Nós temos o simpósio de educação. Você, líder, professor, envolvido na educação, você pode procurar a secretaria da igreja já no sábado de manhã, porque as meninas, né, terão maiores informações para vocês. Telefone 3541-5634. É isso aí. No domingo, a partir das 8 da manhã, temos o culto matinal na Catedral com o evangelista Ricardo Politi. E às 9 da manhã, Escola Bíblica Quadrangular. E segunda-feira, Louvor Vivo, grupo de jovens e adolescentes na Catedral da Paz, às 19h30. É uma grande bênção. É isso mesmo. Voltando no domingo, às 18 horas, temos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E terça-feira, 19h30, na Catedral, o culto da oração, o culto da família. É isso aí. Então, pastor Adriano, só nos resta irmos embora. Muito obrigado, pastor Ricardo, pela oportunidade. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Da minha parte também quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Quero desejar para você um excelente final de semana. Querendo Deus, estaremos na próxima sexta-feira aqui nesse programa tão abençoado. E como o pastor Adriano havia mencionado, você vai ficar agora com algumas imagens desse culto em inglês, que foi um culto muito abençoado. Então, Deus abençoe. Até mais. Eu quero agradecer imensamente como pastor da igreja, pastor titular. Queridos, eu senti muito forte de ter um culto em língua inglesa. E estamos hoje comemorando o 4º ano de Get Together. Temos também um culto em espanhol. E neste ano já estamos iniciando uma célula em língua italiana. E da célula, nós certamente viremos para cá
com o culto em italiano. Queremos que todos os alunos que estudam italiano no prédio, que eu estou subsidiando um pouco. Eles pagam um pouco e eu dou meu subsídio para que eles possam estudar. Thank you this great opportunity to be in your presence, Lord. And I know that miracle will happen here tonight. In the name of Jesus, Lord, we surrender everything into your hands. In the name of Jesus, Lord, we ask you and pray, amen. Amen? Great. In this next song that we're going to sing to the Lord, we are going to enthrone. That's a new hallelujah to the Lord. There's a new hallelujah for us. Let's sing out the song with us. Here we go.